Salve, salve, senhoras e senhores. Bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. Fim de tarde de quinta-feira. Acabo de chegar do trabalho. Mais suado, porque eu ando, né? Mais suado do que cueca de carteiro. Mais cansado que o pente da Maria Bethânia. Mas eu resolvi, né, gravar um videozinho assim, em virtude do que aconteceu hoje. Né? Uma coisa besta, mas que acho que vai dar para virar um videozinho. E claro, já que eu estou nessa situação de miséria, né, vou tomar aqui um latão, o preço aumentou, era R$ 2,79, acabou a promoção, foi para R$ 3,29, mas ainda é um preço bom, né, do Shopping Ribeirão. Hoje, meus amigos, quando eu vou para o meu trabalho, tem várias rotas alternativas que eu posso adotar. Uma vez que eu não tenho acesso a universos alternativos, realidades paralelas, onde talvez eu pudesse ser um pouquinho, né, mais contente, sei lá, eu me contento com essas rotas alternativas. Desvio para uma rua aqui, desvio para uma rua aqui, para sempre para o mesmo lugar. Até porque, meus amigos, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou sempre no meu caminho. Um desses desvios hoje, eu passei por uma praça, há muito tempo eu não passava, Praça 15 de Novembro, no centro da cidade. Né? O triste centro da cidade hoje, outrora glamuroso, né? Festivo. E num dos seus velhos bancos, eu encontrei assim uma preciosidade, uma coisa que eu achei que nem mais fosse produzida. Eu achei aqui um jornal impresso, no caso da Folha de São Paulo. Tá? Eu nem sabia mais que a Folha de São Paulo tinha a versão impressa, para mim já havia sido extinta. E ele não estava dessa maneira lá, ele estava todo secado, jogado para lá. Eu fui juntando. Cheguei no meu trabalho, montei ele certinho, com as páginas na sequência, e ele está inteirinho aqui. Apesar de existir ainda, é claro, eu notei uma redução no tamanho dele. Ele está muito mais estreito e mais curto também. Ele era maior, mais largão. Isso aqui, que é o jornal inteiro, lá na década de 80, 90, 2000, isso aqui era um caderno do jornal, né? Mas ele continua com essa disposição aqui, ó. A primeira página geralmente fala de dólar, política, etc. Depois tem aqui uns colunistas, uma charge do dia. Eu vi que assim, a disposição dele continua mais ou menos a mesma. E eu já vi muito esse jornal, a Folha de São Paulo, né? Quando eu estava nas escolas, as escolas assinavam isso na época, né? A gente chegava, pegava lá segunda-feira, geralmente eu ia na Ilustrada primeiro, aliás, a Ilustrada está aqui também, não sei porque tem esse ursinho carinhoso aqui, né? Eu ia na Ilustrada, a primeira coisa que eu pegava, e aí a gente ia o quê? Eu ia nas charges, né? nas tirinhas aqui, lá ainda tem o Fernando Gonzalez, que é das antigas ainda, o Laerte, que é das antigas, o Caco Galhardo, mais ou menos, e tem mais umas coisas de bosta aqui, Fabiane Langona, que é tudo uma merda, né? Uma bosta, mas ainda tem os das antigas. Ia lá, fazia a palavra cruzada, inclusive numa escola que eu dava aula, eu disputava a palavra cruzada com uma inspetora, a Rosa, e até que a gente chegou num acordo, né, que ela faria as da segunda, quarta e sexta e das terça e quinta, né, já provando que a mulher nessa época ela já estava se empoderando, né, ela já tinha pegado mais do que as minhas. Então, na Ilustrada, tinha ali uma crônica aqui atrás, cada dia da semana era um, segunda era o Pondé, tinha um dia que era do Veríssimo, ia para essa crônica, lia também, ali, ficava uma meia horinha lendo, tranquilo. Lia alguma informação sobre algum filme, sobre algum disco que havia sido lançado. Esporte, nunca peguei, né? E via lá também, de vez em quando, notícias sobre ciência, viu o caderno ciência, e hoje se reduziu isso aqui. Fala assim, mas não, hoje também tem, você entra lá, não. Isso aqui, ainda que as mesmas notícias estejam lá no site, não é a mesma coisa que aquilo lá. Aquele site, aquilo é uma aberração. Isso é o real, meus amigos. Isso aqui, você entra no site, primeiro, esse jornal de papel, no processo de leitura, você, o leitor, você é o agente ativo da coisa. Você escolhe o que você quer ler, a sequência que você quer ler. Lá na versão virtual, digital, você é o agente passivo.
O jornal escolhe o que você vai ler. E você entra numa notícia, ele te joga um link, um pop-up, pop-up, não tinha nada pop-up. Tem pop-up aqui, meu amigo, não tem link, não tem, não tem propaganda. Você entra na Folha lá, sobe lá uma tarja, uma etiqueta, um pop-up, assine a Folha, não sei. Ninguém manda assinar a Folha aqui, até porque já assinava, né? Também tem isso. Não tem link, não tem feed, não tem nada dessas porra. Você direciona a sua leitura. Você lê o jornal e não o jornal tenta te ler, te direcionando para alguns caminhos, ver se você aceita e já para te criar o seu perfil lá para o algoritmo dele. Tá? Você é levado pelo jornal, não, ao contrário, é que eu pegava ali o que eu queria, o que eu não queria, eu escolhia ali o meu roteiro de leitura. E além do que, o virtual não tem cheiro, não tem textura, não suja os dedos, ou seja, não tem alma. Porque tudo que tem alma, meu amigo, suja. Tudo que tem alma suja os dedos, sabe? Então tem muito disso. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas assim, jornais assim, de maior circulação, né? Não sei a quantas andam hoje. A Folha de São Paulo já foi o jornal de maior circulação do país. Hoje realmente eu não sei. Mas esses jornais de maior circulação, eu fui começar a ter contato, né? Eu sou de uma cidade que, quando eu era jovem, era uma cidade pequena para média, hoje é uma desgraça, né? Inchou essa bosta, né? Não cresceu, ela inchou feito um tumor, né? Uma metástase desgraçada. Eu não tinha muito contato com esses jornais de grande circulação. Eu passei a ter depois na faculdade, que havia a biblioteca que assinava esses periódicos, e depois já na escola, que as escolas assinavam também. Eu chegava de manhã, pegava e ia lá dando uma lidinha, né? Quando eu era criança, jovem, tudo, tinha mais contato com jornais da cidade, jornais locais. Meu pai sempre assinou. Havia aqui na época o Diário e a Cidade. Eu não lembro qual que ele assinava, ou se ele alternava, mas enfim. Eu sei que teve uma época que todo dia chegava o jornal lá em casa. Eu pegava, primeira coisa também, eu ia para a parte das tirinhas. Né? E na época não havia, nesses locais, não havia produção nacional. Glauco, Laerte, etc. Isso veio bem depois, né? Pela Folha de São Paulo. Eram enlatados. Tinha lá o Recruta Zero, o Agar, acho que até Fantasma, cheguei a ler alguma coisa, mas a gente lia as tirinhas, primeira coisa. Depois tinha Cruzadinha, sempre gostei de Cruzadinha também sempre foi legal. Aí depois o que fazia? Ia lá para ver a programação dos cinemas, tinha lá a programação dos cinemas. Tudo lá no papel, você via. Mas hoje você pode achar também, pode achar, mas é uma bosta, você tem que mudar de página, abrir janela, abrir o caralho a quatro. Aqui não, você virava uma folha. As pessoas acham que essa tecnologia digital, ela não facilita, ela complica. Você tem que abrir 10 janelas para você ver o que você via aqui virando uma folha no jornal, meus amigos. Enfim, tá? Aí via lá a programação do cinema, era meia dúzia de cinemas, tinha na época ali, você via ali, eu quero ver isso, quero ver. Tinha sessões, né? Sessão das 2, 4, das 6. Às vezes a gente ia numa sessão das 2, se gostava, a gente ficava para a sessão das 6. Tinha que esconder no banheiro, porque a lanterninha passava tirando. A gente escondia no banheiro, apagou a luz, a gente voltava e assistia mais uma sessão. A lanterninha sabia que a molecada estava lá, mas ele também não ia querer encher o saco, né? Tava ganhando mal pra cacete lá, que se foda também, né? Outra coisa, a programação da TV, eram 3, 4 canais, nem era TV aberta, né? Então a gente ia lá ver que hora que ia passar o desenho que a gente queria ver, se ia ter algum filme lá nem era tela quente, era primeira exibição, no sábado da primeira exibição, que depois que virou tela quente, não sei, né? No Sessão Coruja, a gente ia ver isso aí. Tinha também, eu lembro, no final do jornal, uma sessão, galhofas e alguma coisa, de piadinhas de salão. A gente lia aquelas piadinhas, ria, também era muito interessante. Anúncios classificados de emprego, né? Nem sei se tem, acho que isso aqui não tem não, precisa dar uma folha mais, acho que não tem não. Então lá, emprego, oferece. Eu, quando já fiquei em idade de trabalhar, já adolescente, eu já procurei muito emprego classificado. Nunca achei nenhum. Nunca nenhum. Porque sempre tinha aquilo, precisa de experiência. Nunca trabalhou, como você vai ter experiência em alguma porra, né? E, meus amigos, os obituários, o obituário era outra seção também muito concorrida dos jornais locais. Como a cidade era pequena, havia a chance de você ler lá um obituário e você ter alguém conhecido.
algum tio, algum avô, algum parente distante, né? Então, os obituários também, coisa meio mórbida, né? Mas era um setor concorrido. Tinha também lá um local onde publicava dos cartórios, os casamentos, todo mundo que ia casar naquele dia. Isso eu nunca me interessei, mas eu tenho um tio, vivo até hoje, não sei se ele lê, porque acho que não tem mais o jornal, né? Mas ele era meio tarado nessas coisas de saber quem ia casar, né? Acho que ele ia todo dia. Tanto que quando eu me casei no civil, em 2009, eu não falei para ninguém. Tirando os meus pais, os pais da minha esposa, eu não falei para ninguém, porque enfim, né, aquelas coisas, né? Família. E ele ficou sabendo porque saiu a publicação do meu... Aí ele espalhou, enfim, mas também não vieram comer aqui não, porque não chamei ninguém, né? E tinha, meus amigos, isso eu achava o máximo, né? Quem tem a minha idade já deve ter visto no jornal. Tinha anúncio de puta, tinha acompanhantes, né? Tinha lá uma sessão assim, tava lá, sei lá, por exemplo, Ludmilla, 1,65 m de pura formosura, cabelos e olhos castanhos, discreta, com local próprio, moça de família, nível universitário, fala não sei quantos idiomas. A gente até pensava, né? Uma mulher com todos esses predicados, né, vai ser puta, por quê, né? Mas hoje a gente vê por quê, porque nenhum diploma, nenhum nível universitário, nenhum poliglotismo dá mais do que ser puta, né? Então, e tinha isso aí. De vez em quando tinha um amigo, rapaz, Gilberto, eu não sei se você já viu o Gilberto, ele era vizinho meu. A mãe dele trabalhava à tarde, de vez em quando a gente catava isso aí, e a gente ia passar trote nas putas. Ligava, claro que a puta tava ligada, era voz de criança, né? Aí a puta, você faz isso, você faz isso. A puta falava, não, isso eu não faço. Então, mas mas tá meio caro, você não dá um desconto, assim, não tem meia para estudante. Tinha puta que tinha senso de humor, mas tinha umas que já desligava na cara, né? Falei assim, então, ó, eu tenho muita bala aqui que a gente pega de troco em mercado, você não aceita em bala? Aí a puta já desligava, mas tinha essas palhaçadas, né? Mas tinha até isso, até a coisa de anúncio de puta no jornal. E também, o jornal, mas o jornal depois ia pro lixo? Não, o jornal virava, ele ia embrulhar as quitandas, embrulhava lá a banana, tudo no jornal, as peixarias, o jornal para embrulhar peixe, embrulhava no jornal, servia para as crianças, fazer trabalho de escola, pesquisar, a tia falava assim, ó, encontre 20 palavras que começam com a letra H, aí você vinha no jornal, recortava, eu lembro, era uma coisa muito, hoje não daria. Encontra a pessoa, o moleque vem e põe ali, né, palavras com H. Ele copia tudo, aquela bosta. Né? E nem copia na mão, ele cola e, quer dizer... Então o jornal, meus amigos, me bateu um certo saudosismo hoje. Esse aqui é de ontem, 28 de janeiro, quer dizer, é uma data recente. Para variar, no começo só tem desgraça, né? Porque é o que chama, né? Sempre foi o que chama. Mas assim, me bateu uma nostalgia do jornal. Você pegava, você lia textos enormes aqui, porque não havia interrupção, não havia propagandas pulando na sua cara, não havia ofertas disso, não havia daquilo, você conseguia se concentrar mais, né? É o que eu disse, você era o agente ativo do jornal, você escolhia o que lia, hoje não, o jornal te induz, ele escolhe, né? Eu acho isso uma bosta. Eu vou guardar isso aqui como uma recordação, não sei até quando, até o dia que a minha esposa pegar e eu não tiver perto ela jogar fora. Mas eu vou ter uma filadinha, porque realmente até agora eu só li a história em quadrinho, né? E vou fazer a palavra cruzada. Mas foi uma bela recordação que eu tive hoje, tá? É isso, meus amigos. Jornalzinho de papel.